Ao entardecer desse dia 6 de dezembro do ano de 2025, quero cumprimentar todos os presentes e dizer da alegria do nosso coração de podermos aqui nos reunirmos diante de Deus para celebrar o casamento do querido casal Igor e Ana Gabriela. O Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam Deus santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no
exaltado, o Rei exaltado dos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei. A história é muito conhecida, fala da criação de todas as coisas, da terra, dos animais, mas o ápice da criação de Deus foi o homem e a mulher. Quando Deus criou o homem, Deus viu que, apesar de todo o Éden estar completo, um lugar de perfeição, Deus percebeu que algo ainda faltava para completar aquele lugar. E Deus decidiu então criar a mulher para completar o homem. E a história nos fala que Deus faz com que um sono caia sobre Adão, e dele o Senhor tira uma das suas costelas, então cria a mulher. E Deus então se encarregou de apresentar a mulher ao homem, e quando o homem viu a mulher, ele se alegrou. Ele sorriu, ele se emocionou, e ele disse, ele reconheceu como algo extraordinário que Deus havia feito para que a sua felicidade fosse completa. E ele declarou, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E nós vamos ver que ali se estabeleceu a primeira família. Deus deixou uma ordem naquele momento, deixará o pai, a mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Nós vamos ver que em todo o decorrer da história, tudo que Deus fez é perfeito, é bom. E o próprio Deus, aqui no início de tudo, ele formou a primeira família. Criou o homem e criou a mulher como ápice de todas as coisas e estabeleceu para eles a sua bênção. Deus declarou que o homem e a mulher deveriam governar, dominar sobre toda a terra, sobre todos os animais. E que eles então se multiplicassem, que eles então se fossem uma bênção. Nós vamos ver que Deus ele sempre esteve envolvido na história do ser humano, do homem e da mulher. Um casal, uma família é um projeto divino. E por isso que no tempo presente, tantas dificuldades se abatem sobre os casais e sobre as famílias. Mas o interesse de Deus é abençoar a vida do homem e abençoar a vida da mulher. Nós aprendemos através das páginas da Bíblia, com a palavra de Deus, muitas coisas, muitos princípios para as nossas vidas. E essa palavra, nessa tarde, é direcionada ao noivo Igor, à noiva Ana, é direcionada aos pais, mas não apenas a eles, mas a todos vocês que estão presentes. Eu costumo dizer, e às vezes sou até repetitivo nessa frase, mas não existe casal perfeito, mas existem casais felizes. Existem casais que decidem construir esse ambiente de alegria, de felicidade, de prosperidade. O maior segredo entre todas as questões que nós podemos visualizar dentro de uma vida de um casal, a prioridade número 1 é convidar Jesus para fazer parte dessa união. E ele está presente nesse lugar, ele foi convidado para essa festa. Um casamento feliz, ele se consolida mediante a isso. E é por isso que Jesus fala sobre o homem construir a sua casa sobre a rocha. A mulher foi feita para completar o homem. O homem foi feito para amar e respeitar a sua mulher. Jesus fala sobre construir uma família com uma base firme. E por isso ele se refere a construir a casa sobre a rocha. A casa fala da família, fala do casal. E quando esse casal decide construir a sua vida pautada na presença de Deus, pode ser que os intempérios da vida surjam, as dificuldades da vida surjam, mas essa família permanece de pé.
quando Deus une um homem e uma mulher, Ele também está unindo propósitos. Ele está unindo propósitos. O Igor foi criado pelo querido casal Monteiro e Patrícia com muito carinho, com instrução. Nós conhecemos a sua vida, a sua índole, e você é o reflexo daquilo que os seus pais semearam no decorrer dos anos. Você é a semente que o seu pai e a sua mãe plantaram nessa terra. Nós conhecemos a Ana e sabemos quem ela é, a sua índole, o seu comportamento, a sua temência a Deus. E a Ana é uma semente plantada nessa terra pela querida Janete, pelo querido Reinaldo. Então, ainda que o Igor e a Ana vieram de famílias diferentes, vieram de contextos diferentes, ainda que os dois são de uma ótima criação, mas são pessoas totalmente diferentes, mas que foram unidas por um propósito. Houve um alinhamento. E algum tempo atrás, e aí falando um pouco da história desse casal, a troca de olhares, a intenção do coração que surgiu na vida do Igor, olhando para a Ana, que a viu como uma princesa. E se eu posso destacar algo que faz parte do coração do Igor, é a resiliência. Porque ele foi insistente, ele insistiu. E como diz o ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. O Igor insistiu, acreditou, porque ele viu algo na vida da Ana que lhe chamou a atenção. A Ana é uma menina sonhadora, agora uma mulher, alguém de um potencial muito grande, de um posicionamento, uma mulher decidida, uma mulher que tem uma visão. E a Ana, ela pedia a Deus, que o Senhor colocasse um homem no seu caminho. E como Deus nunca erra, Deus preparou o melhor para você, ainda que você não sabia. Aquele príncipe que você sonhou, e conforme você desejou no seu coração, ainda que palavras não foram mencionadas, mas Deus foi fiel para cumprir o desejo do seu coração. E nessa tarde, ao entardecer desse dia, Igor e Ana, Deus está selando não apenas a união do propósito de vocês um para com o outro, mas Deus está selando o desejo do céu através da vida de vocês, unindo vocês como marido e mulher. Vocês serão frutíferos, vocês serão prósperos, vocês vão desfrutar do melhor que Deus tem para a vida de vocês. Deus, ele é tão fiel que o Igor foi movido por um sentimento de levar a Ana a um tratamento de uma princesa. Vocês sabiam disso? Ela desejava um homem que a lhe pedisse em casamento em um castelo. E o Igor, ele entendeu que essa mulher merecia o seu melhor e não mediu esforços. E esse dia foi selado através de amigos que cooperaram e foram cúmplices, para que Ana, assim como sonhava, recebesse esse pedido do coração do Igor no castelo lá na cidade de Fraiburgo. E o que Deus preparou para você foi o melhor para a sua vida. Deus preparou a Ana para estar ao seu lado todos os dias, lhe auxiliando, lhe correspondendo, lhe respeitando, lhe amando e lhe tratando como um cavaleiro, assim como você é. Ana, Deus fez o Igor, na onisciência dele, sabendo de todas as coisas, como o melhor para a sua vida, porque ele sabe a menina, a mulher que você se tornou e os sonhos que você carrega. E o Igor foi o presente que Deus preparou para te entregar. E é tão especial porque esse dia, gente, nós estamos celebrando esse momento aqui na presença dos familiares, dos pais, dos amigos, mas tão importante quanto cada um de nós é estarmos aqui na presença de Deus. Então o céu está chancelando esse momento na eternidade. Um casamento feliz, ele vai perdurar quando existe amor.
O amor verdadeiro, que não é apenas um sentimento ou algo emocional, mas é algo decidido dentro do coração. Vocês entraram por esse hall e aqui há algo muito lindo, um ambiente, um cenário todo preparado para que vocês venham viver esse momento. Na vida existem os diversos momentos, como o próprio sábio Salomão escreveu, tempo para todas as coisas. Tempo de amar, tempo de sorrir, tempo de se alegrar, e esse é o tempo que chegou para vocês. Porque um dia vocês tomaram uma decisão, e essa decisão não se resumiu a um momento, mas ela se resume a toda a vida de vocês na face dessa terra. Nem sempre haverá um tapete branco estendido ou vermelho, nem sempre haverão flores, mas a decisão de amar, independentemente das circunstâncias, fará com que vocês caminhem unidos no propósito, vivendo o melhor que Ele tem para a vida de vocês. Que assim, Igor, como você foi resiliente na conquista da sua esposa, que assim você seja resiliente todos os dias da sua vida até o fim, amando-a, respeitando-a, tratando como ela merece ser tratada, cuidando, zelando, como uma planta que precisa ser irrigada, cuidada para que floresça e produza um ambiente, um cenário atrativo. Da mesma maneira que você possa zelar pelo seu casamento, zelar pela vida da sua companheira, zelar por aquela que é osso dos seus ossos e carne da sua carne, aquela que a partir de hoje será uma só carne junto com você. Ana, você precisa, no decorrer da sua vida, de todos os anos vindouros que virão e que serão anos abençoadores, você precisa cuidar, amar e respeitar esse homem que é osso dos teus ossos e carne da tua carne, que a partir de hoje torna-se um só junto com você diante de Deus e diante dos homens. Que você seja sempre aquele cavaleiro que vai estar disposto a abrir a porta do carro e colocar a sua amada dentro dele. Que você seja sempre, Ana, como um pilar, como uma mulher sábia que edifica a sua casa. E eles comentaram comigo que existe um texto de Provérbios, capítulo de número 31, que fala muito ao coração deles. E exatamente ali o sábio estava falando sobre a postura de um verdadeiro homem e a postura de uma verdadeira mulher. Salomão está falando que a mulher de verdade é a mulher de respeito, é a mulher de posicionamento. O homem de verdade é o homem honrado. E à frente da honra, diante da honra, vai a humildade. Eu quero declarar em nome de Jesus que diante de todos e diante da sociedade, você, Igor, e vocês, Ana, serão um casal honrado e abençoado pelo céu. Eu quero finalizar a minha fala nessa tarde, nesse entardecer desse dia 6 de dezembro, que hoje uma nova família está surgindo. Agora vocês vão deixar o pai e mãe. Vocês vão deixar o pai e mãe, não abandonar, jamais, porque há um mandamento com promessa na palavra de Deus que é: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os vossos dias sobre a terra. A honra que vocês vão despender e continuar despendendo para os pais de vocês prolongará a bênção de Deus sobre a vida de vocês. Mas hoje está aqui diante desse altar e diante de Deus sendo constituída uma nova família. Está sendo constituído aqui uma aliança. E a aliança é algo poderoso que Deus fez um dia com o homem e com a mulher. Assim como o arco-íris é visualizado no céu e que representa a aliança de Deus com o ser humano, hoje vocês estão se aliançando nesse altar para caminhar juntos, assim, de mãos dadas, lado a lado, vivendo os melhores dias da vida de vocês. E se em algum momento o vento soprar, se em algum momento, porventura, o mar ficar revolto, vocês não percam a fé, porque vocês têm um Deus que decidiu no coração deles unir esse propósito de vocês dois para fazê-los felizes, plenos e completos sobre essa terra. Amém? Amém.
Eu quero pedir a vocês aqui, vamos dar um aplauso pela vida desse casal. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de cada um aqui. Vocês são muito importantes, por isso estão aqui com a gente. Importante para mim, para Ana, para nossa família. Eu agradeço muito, de verdade, a cada um que está aqui presente. Então, outra coisa, eu não menti para ninguém que eu ia chorar, tá aí? E vamos lá. A primeira vez que me apaixonei por você foi em 2021, num culto na Assembleia de Deus. Você passou pelo corredor com seus lindos cabelos cacheados e sorriso contagiante. Naquele momento, tudo ficou em câmera lenta, bem coisa de filme romântico, sabe? Eu sempre fui brincalhão, mas quando é algo importante eu fico um pouco mais sério. Então, quase não conversava com você, medo de falar besteiras e te afastar de mim. Você era e é a moça de família, inteligente, alegre, conversa bem. E de tanto falar de você em casa, até minha família também te amou. Foi então que comecei a orar. Deus, quero uma mulher incrível, amável, inteligente, sábia, linda, cheirosa, abençoada e alegre. Apenas o básico. Mas, como tudo com Deus é infinitamente melhor, Ele me deu você. Amor, nem nos meus melhores sonhos, nem nas minhas orações mais bonitas e sinceras, em buscar uma esposa, não chegou aos seus pés. Suas orações são tão lindas que parece que você tem um número direto com o Pai. Com você aprendi a agradecer mais, a valorizar o que já conquistamos e, ao mesmo tempo, buscar por evolução. Pode ser clichê, mas você é meu porto seguro. Seu abraço me acalma, seu sorriso me deixa sem palavras e o seu olhar me fascina. Linda, eu prometo me espelhar no amor do Pai pela sua noiva. Prometo ser ouvidos e ombros toda vez que precisar. Prometo te amar até o último dia das nossas vidas. Que sejamos referência de amor, respeito, cumplicidade e admiração para nossos filhos e netos. Que nosso lar seja um lar de bênçãos, vitórias e alegrias. Que o nosso álbum de Desbravadores do Sul se expanda para Desbravadores do Mundo. Eu te escolho ontem, hoje e para sempre. E para ficar registrado, em português dizemos eu consegui. Biblicamente dizemos para que todos vejam e saibam, entendam e juntamente compreendam que a mão do Senhor foi quem fez isso. Te amo. A Ana também tem algumas palavras para falar ao seu amado. Amor, estamos aqui no nosso tão sonhado dia. Estamos vivendo tudo aquilo que já foi promessa do Senhor para as nossas vidas. Estar diante desse altar, da forma como chegamos, é contemplar a bondade e a fidelidade de Deus sobre nós. Da primeira promessa que recebi sobre o homem com quem eu me casaria, até o dia em que começamos a namorar, foram 11 anos de espera. E quando eu esperava, aquela lista ia ficando cada vez mais extensa e exigente sobre as características do homem que eu queria como meu futuro marido. Em primeiro lugar, que fosse temente ao Senhor, porque o homem que teme ao Senhor possui o princípio da sabedoria. Que fosse mais velho e que fosse estudado. Além disso, um ano e meio antes de começarmos a nos falar, fiz um combinado com Deus. Pedi como sinal da pessoa com quem eu me casaria e da bênção de Deus sobre esse casamento que Ele abrisse a porta do carro no nosso primeiro encontro. Mal sabia eu que não seria apenas no primeiro encontro, mas 1 ano e 11 meses depois, a porta do carro continua sendo aberta todas as vezes que saímos juntos. Descrever você e suas qualidades é fácil,
Basta me lembrar daquela enorme lista com todas as características de um homem bom e honrado. Todas elas encontrei em você. O difícil mesmo é chegar ao nível das suas declarações de amor e das suas surpresas com enredos envolventes que não deixam nenhuma ponta solta. Eu, por outro lado, preciso te contar sobre qualquer item novo que eu tenha comprado. E durante todo esse período de espera, a minha preocupação era chegar um pouco mais perto da descrição de mulher de Provérbios 31. Auxiliadora idônea, organizada, gestora e multiplicadora de recursos, aquela cuja casa está sempre preparada para cada nova estação. Eu ainda tenho muito a aprender e a amadurecer, mas hoje, diante de Deus, faço a você e a nossa família que estamos iniciando sobre a bênção do Senhor o compromisso de buscar a Deus em primeiro lugar, como discípula de Jesus. Que a palavra de Deus seja a coluna e a base da casa que estamos construindo. Que eu possa honrar a você com submissão, respeito, amor, fidelidade, lealdade, gestão e multiplicação de recursos materiais confiados a mim. Além de cuidado com você e com os nossos futuros e abençoados filhos. Enquanto peço a Deus que me transforme na mulher que Ele me chamou para ser, oro também para que você encontre em mim paz, amor e alegria. Que na nossa casa você encontre descanso, que na nossa família, realização e completude. Que tudo isso seja força motriz para que Deus faça de você o homem que Ele deseja que você seja. Que a nossa família seja abençoada, que nossos filhos sejam herança do Senhor e que possamos caminhar em unidade de pensamento, fé, propósito, debaixo do favor e da graça de Deus. Essa é a minha promessa a você. Meu marido, amor da minha vida, como sacerdote do nosso lar e líder da nossa casa, a quem confio o meu coração todos os dias da minha vida, até que Jesus venha. Eu te amo. E de dia e de noite, tua entrada e saída, o teu riso, o teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. E a aliança, gente, é um círculo sem fim. É símbolo da fidelidade e da lealdade que Deus espera para esse casamento. Ela é de ouro, esse metal preciosíssimo, que fala da resistência, da beleza e do valor que se tem. Ana, essa aliança é o sinal do meu amor, da minha lealdade, da minha aliança contigo, até o fim, sob a bênção de Deus. Vamos aplaudir o noivo, gente. E a noiva. Igor, você foi o homem que Deus preparou para mim. E essa aliança é o símbolo do meu amor, da minha lealdade, fidelidade a você, todos os dias, sob a bênção de Deus, até o fim. Querido Deus e Pai, nesse dia tão especial, nós selamos essa união diante do Senhor, diante da família, diante dos amigos nesse altar. Nós apresentamos a vida do Igor e da Ana, Senhor, e declaramos que a Tua palavra será o alicerce que os conduzirá todos os dias das suas vidas. Que a Tua presença, Senhor, venha todos os dias estar com eles, Pai. E que assim como o Senhor liberou governo e domínio sobre a vida de Adão e Eva, que assim o seja para a vida deles. Que a partir de hoje comece um tempo de crescimento, de grandeza, de riqueza, de prosperidade. Que eles sejam férteis, multiplique-se.
Que o Senhor dê a eles filhos, Pai, que serão a alegria do coração deles e a alegria dos avós. Nós queremos nesse dia, Pai, como autoridade espiritual, abençoar a vida da Ana, abençoar a vida do Igor, abençoar esse casal, abençoar o seu presente, o seu futuro, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem dar um aplauso pela vida deles? Igor e Ana, diante de Deus, diante da família, dos pais, dos amigos, como autoridade espiritual, diante dessa palavra, dessa aliança, desses votos, desse compromisso, eu quero declarar a vocês a partir de hoje, marido e mulher, até que a morte os separe. Pode beijar a noiva.